Muito bem, minha gente. Boa tarde, boa noite nesses belos países do Brasil e Portugal. Bem-vindos nessa classe, nessa aula de trading, onde vamos falar acerca dos padrões de preços. Isso é um tema muito amplo, muito importante para um bom trading, porque para nós ser traders consistentemente rentáveis, consistentemente com ganhos, precisa entender o análise técnico como um dos meios para facilitar o pronóstico dos próximos movimentos do mercado. E disso depende o êxito que nós possamos chegar a ter e ter melhores rendimentos, fazer que nosso dinheiro trabalhe por nós. Bem-vindos. É muito importante falar acerca de que quando estamos fazendo trading, é uma atividade que possui risco. Então, eu vou ler o que temos aqui como aviso do risco que tem o trading. Nossos produtos são negociados com margem. E vamos falar também acerca do margem. Possui um alto nível de risco e é possível perder todo o seu capital. Quando a pessoa perde todo o seu capital, isso é o que se chama queimar a conta. Então, isso é uma perda catastrófica que não deve acontecer nunca, não? Por isso é muito importante a gente seguir o que eu tenho, digamos, criado, o que são os 5 conselhos para proteção e conservação do capital. Número 1, praticar em uma conta demo. Por que isso é tão importante? Porque você vai estar operando condições reais do mercado, mas não tem risco de perder dinheiro, porque não tem dinheiro de verdade que esteja em jogo, ok? Utilizar o que vem sendo uma ordem de stop loss. O stop loss é muito importante para nós ter controle da perda, da possível perda que nós pudéssemos ter. O que é o alavancagem é mais importante ainda, dos 3 tipos de alavancagem que nós temos no trading, principalmente em Forex. Nós poder baixar o que é o tamanho da posição para que o valor do PIB seja menor, e o que é o alavancagem do broker, para também reduzir ele e, com isso, reduzir o risco que nós temos ao momento que estamos fazendo o trading. Número 4, não pôr em risco mais de 1% do total do capital que tivéssemos na conta. E número 5, não pôr ou colocar posições muito grandes e posições demais. Cada gráfico é digamos, como um jogo, um jogo de estratégia. Então, se nós estamos aprendendo a leitura de um gráfico, imagina só se temos 3, 4, 5 gráficos que nós estamos monitoreando para ver para onde vai o preço. A gente fica louca.
mais no começo. Então, a sugestão, a sugerência, a recomendação é começar com uma posição. Se nós temos sucesso nessa posição, então podemos abrir 2 e vamos devagar, vamos passo a passo. Esses produtos podem não ser adequados para toda a gente e você deve garantir que entende os riscos envolvidos. É essencial de responsabilidade, o que eu e os instrutores de Iron Forex estamos fazendo é treinando a gente, estamos dando ideias, mas não são instruções de quando comprar e quando vender, quando colocar a posição. Isso já é decisão do trader, de você. Então, isso já não é responsabilidade nem do instrutor, nem do Iron Forex. Então, as informações nesse webinário não devem ser consideradas conselhos de investimento ou uma recomendação de investimento ou trading, mas apenas material educacional. Esse material é apenas a opinião pessoal dos autores e os objetivos de investimento do cliente ou do freguês é a tolerância ao risco não foram considerados. A Iron Forex não é responsável por qualquer perda decorrente de qualquer informação aqui contida. A redistribuição do material é estritamente proibida, tá? Então, isso foi importante de ler para a gente estar plenamente inteirada de tudo o que envolve o trading. Agora, falando do que vem sendo os 4 grupos principais de padrões, vamos falar nos próximos webinários, e eu sugiro a gente não se perder nenhum só webinário, não porque eu dei o webinário, é porque isso parte do treinamento. Não tem bom ou maus traders, só tem traders treinados e não treinados. Então, isso é parte do seu treinamento. E é muito importante você se familiarizar com todo esse material, mais a própria prática, mais a própria leitura de livros que vamos estar sugerindo, para você se ir treinando, para você ir entrando no mundo do trading de jeito progressivo. Aqui vem outra recomendação, outro conselho. A ideia é que você possa ser rentável em uma conta demo para, digamos, para uma vez já tendo um sistema consistentemente rentável, então você já passa a uma conta real, ok? Mas, passando a uma conta real, a ideia é começar com posições muito pequenas, não? Com posições onde você está trabalhando com centavos, não com muito pouquinho dinheiro. Por que isso é importante? Olha, o importante não é a quantidade do dinheiro, é o sistema que você vai desenvolvendo de acordo à sua personalidade, de acordo à sua tolerância ao risco, de acordo ao tempo que você possa fazer trading. É como um corpo humano, de que está feito? De células. Então, se você logra que as células se reproduzam, você vai lograr que o dinheiro se reproduza. De que está feito o mar? De gotas de água. Então, se você logra que as gotas de água se reproduzam, você vai poder ter cada vez mais água até ter uma quantidade importante. Então, isso é, digamos, a sugestão. Agora, o território.
para nós colocar uma posição, é importante que nós estejamos uma vantagem sobre o mercado. Nunca entrar um trading só porque me pareceu que o mercado ia para cima ou ia para baixo. Não. A ideia é que você entre com uma base que você possa dizer, olha, eu estou entrando nessa posição porque aqui tem uma vela de quebramento, uma vela que está quebrando uma resistência e para mim, para meu sistema, isso é um sinal para colocar uma posição em longo, tá? Então, o melhor território, o melhor cenário para nós colocar posições são as tendências. Dos 4 grupos de padrões, o primeiro deles é uma tendência ao alça, ok? Cada vela, num gráfico, nos fala quem vai ganhar, quem ganhou uma batalha, um fight, um arranca-rabo, uma luta. Mas a tendência fala de quem vai ganhando a guerra. E o que você tem no gráfico não é um cenário romântico, não é um cenário apazível, é uma radiografia de um campo de guerra, onde estão lutando compradores e vendedores para ver quem pode ter melhores resultados, tá? Então, nós podemos fazer dinheiro ao alça ou ao baixa. Ao alça, compramos barato para vender caro. Quando vamos em curto, nós vendemos caro para recomprar barato, tá? Então, o que vamos procurar é colocar posições ao alça numa tendência alcista e vamos procurar colocar posições curtas numa tendência ao baixo. Agora, vamos ter cursos, aulas, onde vamos falar sobre que sinais nós podemos aproveitar para reconhecer uma tendência ao alça e uma tendência à baixa, tá? Tem outros 2 grupos de padrões que vamos ver nessa aula, que são os padrões de reversão, que são os primeiros que vamos nos concentrar, e temos também o que são os padrões de continuidade. Como é que funciona isso? O reconhecimento desses padrões são exatamente o que nos dá a vantagem sobre o mercado. Vamos lá. Temos padrões de reversão, indicam que uma grande reversão na tendência está ocorrendo. Mas tem um livro que eu recomendo muito para a gente. É o livro de Edwin Lefebvre, que se chama Lembranças de um Trader de Ações de 1923. É muito interessante, porque, olha, é um livro que foi escrito faz 100 anos atrás, mas todo que vem no livro é perfeitamente aplicável ao trading e aos mercados atuais. E ele fala, com certeza, que uma tendência tem mais probabilidades de continuar que de reverter, tá? Mas não tem tendências eternas. Elas têm um determinado combustível, um determinado número de participantes que são os que, digamos, fazem essa tendência possível. Mas quando eles chegam ao fim, quando já não tem mais participantes que movam o preço nessa direção, então começamos a ter sinais de reversão
que são os que vamos ver nessa aula. Por que é importante isso? Porque se eu estou em uma tendência ao alça, como aconteceu com o Bitcoin, que parecia que ia chegar até os $100.000 e que isso era uma tendência eterna. Acabou, reverteu, tá? Então é muito importante, porque se você entra tarde numa tendência, tem mais possibilidades de perda, porque então o mercado pode retroceder, então não se moveu na direção correta da sua posição, mas se foi justamente em sentido contrário, tá? Então, que é o que nós podemos fazer? Tem sinais que fazem, que comprovam, que são muito claros para nós saber que se trata de uma reversão. E em um momento dado, num certo tempo, a tendência reverte. E temos também padrões de continuação. Os dois são espécie como de pausa, como de um momento de onde o mercado fica um pouco louco, se fala de um momento de consolidação. E, dependendo da direção que o mercado tome, vai ser desculpe, um movimento de continuação ou um movimento de reversão, tá? Então, temos o que são padrões de continuidade, onde o preço faz uma pausa. E olha, eu gosto muito dessa diapositiva, porque aqui você pode colocar uma linha de tendência alcista, ao alça. E os melhores ângulos de uma tendência ao alça, de uma linha de tendência ao alça, é 45 graus. Isso é o que você pode achar como o que fala de uma possibilidade de uma tendência forte. E nós podemos falar também do que é uma linha de retrocesso. Então, o preço fica louco no momento onde compradores e vendedores não sabem se isso vai continuar ou reverter, mas quando o preço faz contato, e geralmente faz contato de forma muito violenta, através de uma violinada, para fazer um movimento muito forte e continuar com o movimento ao alça. Então, aí nós estamos falando de um padrão de continuidade, tá? Ou temos a possibilidade de um padrão de reversão, onde o preço chega até um certo ponto e reverte. Vou mostrar agora alguns exemplos de padrões, mas um padrão que eu estou totalmente de acordo com vários autores de vários livros é que o ombro, cabeça, ombro, o que no Brasil é conhecido como oco, sempre aparece. Só que algumas vezes é um oco muito claro, tá? E muitas vezes é um oco muito escondido, tá? Não é tão importante se nós achamos ou não o oco. O que é muito importante é que nós podamos reconhecer qual é um padrão de reversão e qual é um padrão de continuidade. Vou agora ir a o que é a apresentação do que são esses padrões
para você gerar familiaridade com eles. Em cada competência, em cada habilidade que a gente trabalhe, precisa paciência, tolerância, disciplina e repetição. Todo aprendizagem precisa repetição, tá? Então, isso não é algo que ojalá pudéssemos nos conectar com um fio e fazer um download automático para você ter todo o conhecimento de trading. Mas o que é a repetição de você ver todos os dias, porque o trading não é só colocar posições ao louco, não. 95% do tempo é estudo, é familiaridade, é gerar familiaridade com os padrões para você reconhecer em condições do mercado passado qual foi o melhor momento para entrar, qual foi o melhor momento para sair, para que quando estejamos no presente, você possa com maior facilidade reconhecer os pontos, os sinais para colocar a posição e os sinais para sair, tá? Então, essa repetição só vendo os gráficos e fazendo o que se chama a mecânica de preços. A mecânica de preços é o que vai fazendo altos e baixos, com o que se vai fazendo uma tendência ao alça, altos e baixos para baixo, para fazer uma tendência baixa, ou altos e baixos em um movimento lateral ou de rango. Tá? Padrões de continuidade. Tem os triângulos. Os triângulos são os reis dos padrões de continuidade. E quando eu falo dos padrões de continuidade, isso se escuta como se fosse uma quermesse, como se fosse uma festa, como se fosse um carnaval, porque tem triângulos, bandeiras, bandeirins, cunhas, o que é o hatch, os retângulos. Então, isso vamos ter em uma classe futura, vamos falar especificamente dos padrões de continuidade. Nessa classe, nos vamos concentrar, nessa aula, nos vamos concentrar no que são os padrões de reversão, porque são possivelmente mais importantes que os de continuidade, porque para nós é muito importante reconhecer quando esses padrões de reversão acontecem, para nós sair da posição, para não continuar com posições longas, é uma tendência baixista. Olha, essa é a razão porque, na qual as contas se queimam. Quando você se aferra, quando você não põe um stop loss, quando você não quer ter a perda e você não tem leitura, não sabe qual é a leitura do gráfico, e então deixa uma posição alça numa tendência ao baixa. E isso se recupera um pouquinho, depois baixa mais, se recupera um pouquinho, baixa mais. E então, o que faz o broker? Tem esse conceito que se chama trade out, margin call, ou chamada de margem. Que é isso? O seu capital que você tem na sua conta é a garantia de que se você acumula perda, isso é a garantia de que você vai pagar o broker, tá? Então, o broker, o que menos quer ele é que você tenha uma deuda com o broker, que você deva dinheiro para ele. Então, se você tem uma conta de $1.000, e a sua perda não tem fechado ainda as posições, mas seu drawdown, seu flotante é de $950. A perda é muito grande.
Então, normalmente, o broker vai fechar todas as suas posições com perda para que você não deva dinheiro para ele. Porque se ele permite que a dívida cresça e vai mais lá, mais até 1.050, 1.100, 1.200 negativos, ele já não conta com a garantia de pago que é o seu capital. Então, o que o broker faz? Antes de que ele feche todas as posições com perda, usualmente ele vai estar em contato com você e vai dizer, olha, tem um problema na sua conta, o margem está muito comprometido, muito pequeno. Então, por que faz isso? Porque você tem algumas alternativas, algumas possibilidades, algumas opções. O único jeito para evitar a perda é a que é, digamos, preventiva. Tá? Uma vez que você tem a perda, você não pode rezar ao mercado, salva-me, por favor, eu não quero perder meu dinheiro que custou tanto trabalho ganhar. Não? Às vezes, pode ser que você tenha sorte, então o mercado se recupera e você fica, oh, Santíssima Virgem, eu me salvei. Mas às vezes não acontece. Há outra possibilidade. Por isso é que o broker se põe em contato com você, porque você pode pôr mais dinheiro na conta e então você tem um margem mais amplo para cobrir essa perda. Isso é algo que eu não aconselho. Por quê? Porque se você está acumulando uma perda muito grande, é possível que você esteja numa tendência contrária às suas posições. Então, você pode pôr mais dinheiro na conta, e eu tenho escutado muitas vezes que acontece que a pessoa perde o capital original, mas o capital que que colocou recentemente ou que colocou, digamos, ao último, tá? Então, não funciona. Nós precisamos, através do stop loss, precisamos ter controle da perda. Por isso é que nós possamos ter controle de não pôr em risco mais de 1% do total de nossa conta, para que tenhamos muitas oportunidades de recuperar o capital perdido. Tá? Então, padrões de reversão é muito importante conhecer eles, porque uma vez que aparece e nós temos posições que vão contrário ao movimento do mercado, tem um speech, um dito nos Estados Unidos, que diz o seguinte: if you're wrong, get out, get out, get out. Em outras palavras, se você está equivocado, saia, saia, saia. Vai ter perda? Sim, vai ter perda, mas é preferível ter uma perda pequena a ter uma perda grande, tá? Então, quais são? Praticamente em todos esses padrões, o oco está incluído, mas podemos também reconhecer esses padrões como o oco, ombro, cabeça, ombro, os triplos, topo e fundo, duplo, topo e fundo, o que é o padrão mais agressivo, que é o padrão em V, seja para cima ou para baixo,
ou temos os padrões mais lentos, mais devagar que existe, que são a cúpula e o platio, tá? Então, vamos começar a ver eles. O volume joga um papel muito importante nesses padrões e também, com certeza, o que é a temporalidade tem muita importância. Por quê? Tem também outro dito que diz: a maior temporalidade, maior confiança nos dá o padrão. Por quê? Número um, tem um maior tempo de exposição, então tem maior oportunidade que um maior número de participantes reconheçam esse padrão para actuar acorde a esse padrão, tá? Que mais? Temos o tempo, e é muito disso, é um estudo do padrão de volume que acompanha os dados dos preços, pode ajudar a ver que se trata de um padrão de reversão de continuidade. Se acontece que tem um oco e tem depois um grande volume descendo, então temos muitas possibilidades de que o padrão de reversão se está confirmando. O fator tempo é muito importante. Os padrões de reversão tardam mais em se formar que os de continuidade. O triângulo se considera como um padrão intermédio. Olha, tem o padrão que é o bandeirim. E o bandeirim é muito interessante porque se você tem um oco que não quebra, por exemplo, para baixo, se pode transformar com muita facilidade em um padrão de continuação que pode ser um bandeirim, tá? É um triângulo que dura menos de um mês, é provavelmente um padrão diferente como um bandeirim do qual eu falei nesse momento. Então, temos isso que você tem aqui. Isso é muito importante reconhecer esse padrão, porque não é que o preço se mova assim, porque você tem velas japonesas que você está conectando os altos e os baixos através de uma linha. Mas é muito importante que nós, digamos, reconozcamos esse padrão que se chama mecânica de preço, para você ter o que se chama, isso é a definição, nesse caso, de uma tendência ao alça. Essa definição é muito importante porque dela depende que nós podamos reconhecer com mais facilidade quando é que começamos a ter sinais de possível reversão e em que momento temos uma confirmação de reversão, tá? Então, temos o que são a definição em 3 pontos, que são altos mais altos, baixos mais altos, ruptura contínua de resistências, tá? Isso é quando fica e chega a um ponto onde já não sobe e o preço troca para outro lado, então é aí onde aparece a definição de uma tendência para baixo, ao baixo, que são altos mais baixos, baixos mais baixos e ruptura contínua de suportes, tá? Então, vamos ver como é que vai se formando
esses padrões? Temos um pré-requisito muito importante do padrão de reversão é você ter uma tendência anterior para que o padrão de reversão se confirme. Tem sinais iniciais e tem confirmação de quando é que esse padrão já está confirmado. Os padrões são muito mais voláteis quando é para baixo. Quando é para baixo tem muito mais força que quando é uma reversão, digamos, para alça. Os fundos são mais frequentes, tardam mais em construir-se, o que são os padrões de reversão de baixo para cima. E, novamente, o volume é uma data importante. Esse gráfico daqui, eu utilizo muito ele para nós reconhecer o que são as 4 fases de debilitamento e reversão de uma tendência. Quais são eles? Para começar, eu posso reconhecer, digamos, um padrão de tendência ao alça, com uma linha de tendência de 45 graus, e tenho uma linha de retorno. Agora, o movimento mais importante dessa tendência é esse movimento onde chega um ponto no que a energia desse movimento começa a se acabar. Essa digamos, muito interessante, porque resulta que o momento em que temos o primeiro sinal de debilitamento, de fraqueza, de uma tendência ao alça, é quando sobe demais, é quando sai da linha de retorno, é quando temos, curiosamente, um movimento ao alça com pouco volume. Então, isso é algo que eu tenho chamado o flamaço. Isso é como uma explosão, como um puff, como algo onde o gás do calentador da água se acabou e então faz um ruído raro. Então, aí é quando já a energia alcista acaba, mas o animal alcista, o que é o movimento, ainda não está confirmado que agora vai em sentido contrário, porque o preço vai tentar tocar o que é a linha de tendência ao alça e vai entrar no que se chama a segunda fase, que é o falho da oscilação. O falho da oscilação é o momento no que o mercado está tentando romper a última resistência, mas não consegue. Então, o que acontece? Que a sua definição de uma tendência ao alça quebrou a metade, tá? Quebrou a metade. Porque você já não tem um alto mais alto, você agora tem um alto mais baixo. Mas ainda tem baixos mais altos. Então, a sua definição de uma tendência ao alça quebrou 50%. Quando se confirma o falho da oscilação, geralmente o preço vai com muita força e quebra a linha de tendência ao alça.
Quando esse acontece, se vocês gostam de tomar nota, quando isso acontece, automaticamente você entra no movimento lateral. O mercado ainda vai fazer alguns intentos por subir, não consegue, então muito provavelmente quebra para baixo, quebra o último suporte. E então essa é a quarta fase. Vamos numerar eles outra vez. Você tem o que é o flamaço, o que é a explosão, o que é o último intento forte por subir. Tem o falho da oscilação. Tem quando quebra a linha de tendência e quando quebra o último suporte. Então, essas são as 4 fases de debilitamento, de fraqueza de uma tendência para ter já a confirmação de reversão. Tá? Então, esse gráfico tem como objetivo que nós possamos reconhecer em qual fase vai. E vai na terceira fase, que é o quebramento da linha de tendência para entrar em movimento lateral e, mais ainda, não tem confirmação de reversão. Então, essas linhas, a ideia é que você possa colocar as suficientes linhas num gráfico para você ter a maior claridade possível do que o mercado está fazendo para nós poder prever quais podem ser os próximos movimentos. Esse vem sendo como a radiografia de um oco. Você tem, inicialmente, uma tendência ao alça, com altos mais altos, baixos mais altos, ruptura contínua de resistências. Chega um momento em que o preço quebra a linha de tendência, sube e cai. E então, você tem o oco, que vem sendo o ombro, cabeça, ombro, que é um padrão de reversão, onde já, desde que se produz o falho da oscilação, você já começa a ter uma proto-linha de tendência baixista, que é a de cima, junto com a linha de retorno, assim embaixo. É isso algo que acontece de um jeito geometricamente exato, como o que temos agora aqui? Não. Geralmente é um pouquinho mais confuso, mas a ideia é que você possa ter uma espécie como de mapa para você reconhecer o padrão e poder aproveitar movimentos de grande predição do movimento, do próximo movimento, para colocar posições. Vamos ver como tem um jeito para nós colocar uma posição, eu diria, de um jeito conservador, que o que tem é maior confirmação para a colocação da posição. Um elemento muito importante também é o volume, que todas as plataformas de trading têm um indicador que é o volume, onde você vai notar que é uma tendência ao alça, o volume vai para cima quando tem um movimento ao alça, mas quando o movimento baixa, então o volume também baixa, tá? Quando o mercado reverte, passa exatamente o contrário. No movimento à alça, o
o volume vai para baixo e quando tem movimento para baixo, o volume vai para cima, tá? Então, esses são elementos onde a maneira que você vai tendo maior entendimento dos movimentos do mercado, mais probabilidades você tem de ter sucesso como trader e como trader profissional. Os padrões de reversão têm a facilidade de dar a gente instrumentação para nós poder calcular não só onde colocar, por exemplo, o que possa ser uma ordem de stop loss, mas também o que vem sendo a ordem de take profit, que é muito importante também, porque você não vai poder ter ganho até que você feche a posição com ganho. E nós podemos fazer que, de um jeito automático, a posição se possa fechar automaticamente através de uma ordem chamada take profit, ou toma de ganho. Tá? Vamos ver, por exemplo, se eu tenho um oco já confirmado. Então, você tem o que se chama a linha do gogó, não sei, da garganta, ok? E essa é a linha que une os ombros. Então, um jeito em que você pode, digamos, calcular os pontos para colocar o stop loss e o take profit são os seguintes. Você pode colocar o que é a linha de tendência baixista, e essa linha, no tempo que o preço não quebre essa linha, nós vamos colocando e movendo o stop loss. Eu sempre aconselho que nós tenhamos um stop loss dinâmico, um stop loss em movimento, um stop loss onde nós, com nossas próprias mãos, possamos tirar o risco do mercado, blindando a posição em zero, tá? Aproveitamos que o preço se mova na direção de nossa posição para que, já que esteja um pouquinho longe, então nós colocamos o stop loss ao mesmo preço de entrada, ao mesmo preço em que nós colocamos a posição, e com isso a posição fica blindada. Tem um conselho de um amigo meu que diz que o guerreiro que tem todas as possibilidades de ganhar uma batalha, uma guerra, é aquele que não tem nada que perder. Isso é outro conselho que eu dou para trading. No momento que nós já para poder ganhar, temos que começar por não perder. Isso é uma regra muito importante. A máxima do trading, a máxima financeira, é a conservação do capital. É o que em inglês se chama money preservation. Então, o money preservation, a conservação do capital, é muito mais importante que o ganho. Porque se para ganhar temos que perder, então não foi um bom negócio. Não? Então,
a gestão de risco. O que é o moving stop loss? O que é um stop loss em movimento, onde nós vayamos restando nosso nível de exposição. É um jeito através do qual garantimos, por lo menos, não ter perda, ok? E para nós poder calcular qual pode ser nosso margem de utilidade para colocar o take profit, a ideia é que você mede o alto da cabeça, e isso é o que muito possivelmente o preço vai baixar, porque vai tentar baixar o que é o longo do canal, tá? Então, o preço vai tentar fazer esse movimento para baixo. E com isso, nós possamos ter, digamos, um cálculo da possível utilidade, do possível ganho que nós estejamos ao momento que temos confirmação de que o oco quebrou, tá? Então, temos esse jeito para nós ter esse cálculo, e esse é o nosso objetivo, é o intento de ganho, tá? Então, como vocês podem ver, o stop loss, a ordem de stop loss e a ordem de take profit jogam um papel muito importante no trading. Então, temos o que pode ser também um oco invertido. Temos aqui a linha de tendência baixista, temos a linha de retorno, temos o que vem sendo o flamaço invertido, o falho da oscilação, o quebramento da linha de tendência, e no momento que quebra a última resistência, nesse momento temos confirmação de reversão. O mesmo nós podemos agir em outros, digamos, padrões, onde, por exemplo, podemos ter o triplo topo ou triplo fundo. Não é garantia que um ombro, cabeça, ombro, um oco vai continuar para baixo. Pode se manifestar de forma lateral por um bom tempo, tá? Aqui temos um exemplo que é de um oco que não é muito claro, mas você tem o ombro, tem a cabeça e tem o ombro, para que isso tenha um movimento para baixo muito similar, nesse caso mais grande, que o alto da cabeça, tá? Vamos ver, vamos lá, e vamos aproveitar esses minutinhos para ver o que é o triplo topo, que basicamente tem que ver com para onde o preço quebra as duas linhas. Se quebra para cima, vai ser um padrão de continuidade, e se quebra para baixo, vai ser um padrão de reversão. Eu gostaria de deixar a classe, a aula, nesse nível, para vocês trabalhar nesses dois padrões mais importantes, que são ombro, cabeça, ombro, e o triplo topo ou fundo, que vem sendo como um oco, mas sem cabeça,
tá? E isso é o começo do que vamos ver em outros webinários de um jeito muito mais profundo, tá? Então, agradeço muito a participação de toda a gente que tem assistido nesse webinário e eu vejo a gente na sexta-feira em 48 horas para continuar agora com o que vem sendo padrões de tendência ao alça e à baixa, tá? Eu mando um forte abraço a toda a gente nas suas belas cidades e belos países. Muito boa tarde e, primeiro Deus, estamos em contato e em comunicação sexta-feira próxima à mesma hora, tá? Até loguinho, tchau e tudo de bom.